Fala galera, bem-vindos a mais uma aula do curso de Informática, primeiro ano, disciplina Arquitetura e Manutenção de Computadores. Galera, aula de hoje vamos falar sobre processadores, tá? Então, o que é processador e para que serve? Bom, galera, a gente já falou sobre processadores em outra oportunidade, né? Acredito no semestre passado, na disciplina de Informática Básica. E eu mostrei para vocês algumas situações nas quais o processador estava diretamente envolvido, né, com todo o processamento de uma máquina, certo? Principalmente quando a gente falou lá na questão da diferenciação entre CPU e gabinete, né? A gente falou que CPU é a unidade central de processamento, tá certo? Então não devemos confundir CPU com gabinete, tá, galera? Também conhecida como processador, tá? É a parte de um sistema computacional que realiza as instruções de um programa de computador para executar a aritmética básica, lógica e a entrada e saída de dados, tá certo? Então, o processador, galera, é o responsável por executar todas as ações, né? Os processos aritméticos e lógicos, tá? Também controlar a questão de entrada e saída de dados, tá certo? Ou seja, entrada de dados e saída de informação, tá? E também registrar e controlar os processos que chegam na sua máquina, tá? Então, no tópico 2 aqui, no segundo tópico, temos o seguinte: o processador é o cérebro do computador, sendo o componente responsável por efetuar os cálculos necessários para você realizar suas tarefas cotidianas. Não importa qual programa você utilize no dia a dia, todos os dados são processados na CPU. Ou seja, tudo que você manda para dentro do seu computador, seja o que for, o processador está recebendo esse dado, tá? E existe um processamento no qual o processador está exatamente efetuando para que gere uma informação necessária, tá certo? Então, todos os cálculos, tudo passa pelo processador. O processador, como fala aqui no início, é o cérebro do computador, certo? Então ele é o que pensa, ele é o que executa realmente as tarefas, tá? Por exemplo, você liga o computador, assim que você liga o computador, ele já aparece aquela tela de boot, né? Aquela tela de bust, que aí aparece todos os equipamentos, né? Todos os dispositivos ali, todos os componentes que tem no seu computador listados. Isso ali já existe o processador ali já em andamento, né? Fazendo esse processamento. E aí quando você acessa o sistema operacional, começa a rodar, né? Lógico. Os drives de vídeo para trazer o vídeo para você, os drives de áudio, né? No qual você pode ouvir, você pode usar o drive de microfone, todos, tudo aquilo ali, os drives visuais e outros programas que estão rodando naquele momento. Por exemplo, o próprio sistema operacional é um programa, então o processador já está ali executando aquele programa, certo? Juntamente com a sua memória RAM. Então por isso o processador é tão importante, tá, galera? O processador é composto por três componentes básicos, a gente também já estudou isso, mas vamos recapitular aqui. A unidade de controle, que é a unidade que controla as entradas e saídas, tá, galera? A unidade lógica e aritmética, né? Que é exatamente na unidade lógica e aritmética onde é feito o cálculo lógico e o cálculo aritmético, tá? E os registradores, que não menos importantes, são aquelas pequenas memórias, aquelas memórias bem minúsculas que estão localizadas dentro do chip da CPU, que é do processador, perfeito? Então eu tenho o desenho aqui, galera, para vocês entenderem melhor, tá? Eu tenho a memória principal, que é a nossa memória RAM, e aí a gente tem o barramento, ó, que é ele que vai fazer a interconexão entre a CPU, tá? A memória RAM e os dispositivos de entrada e saída. O que é os dispositivos de entrada e saída, galera? De entrada pode ser, por exemplo, um mouse, pode ser um teclado,
tá? E de saída pode ser um fone de ouvido, uma caixa de som, a tela, o monitor do seu computador, o monitor aqui do seu notebook, a tela do seu notebook, tá? Tudo isso são dispositivos de saídas, entradas e saídas. Ou seja, quando entra informação, você está colocando dado, né? Você está colocando dados soltos para que esses dados sejam processados e aí sim saiam informação na saída, tá? Então, a ideia é que a memória puxe algumas situações, essa memória principal aqui, que é a nossa memória RAM, ela está executando informações aqui, e aí ela troca informação aqui com via barramento com a CPU, tá? Que é o processador, e aqui quem vem aqui na entrada buscar essa informação, fazer esse trocadilho aqui, é a unidade de controle, tá, galera? Então, é responsabilidade da unidade de controle pegar essas informações que estão no barramento, tá? E levá-las dependendo do que essa informação, do que esse dado ele vai precisar. Se ele for um dado que vai ser calculado, ele vai trazer, a unidade de controle vai pegar essa informação aqui e vai trazer até a unidade lógica e aritmética para que ela possa fazer o cálculo. Se for algo que para ser registrado para um eventual processamento posterior, vai ficar aqui nos registradores. Galera, lembrando sempre que os registradores, hoje em dia, eles são chamados de cache, tá? Então, as memórias cache estão diretamente ligadas aos registradores. São aquelas pequenas memórias bem rápidas, tá? Que ficam auxiliando aqui no processamento das informações, perfeito? Então, quando você vê lá cache L2, cache L3, aquilo são os registradores, tá, galera? Muda de acordo com o tempo, chegou no consenso que até os próprios registradores iam ser chamados de memória cache, tá, galera? Então, não é que registradores é igual à memória cache, não. Mas as memórias cache, elas entraram no mercado, né? E aí começaram a ser desenvolvidas no lugar dos registradores. Então, hoje em dia, não se usa mais essa questão de registradores, mas sim memória cache. É a mesma coisa, tá, galera? O que são clocks? A importância do clock. Ter mais ou menos hertz significa o quanto o processador troca dados com o sistema. O processador que oferece 2.0 GHz pode realizar 2 bilhões de ciclos por segundo. Aqui é o seguinte, galera. O clock são impulsos elétricos, tá? Então, impulsos elétricos, eles são medidos em hertz, tá? Então, o seguinte, quanto mais hertz tiver, mais rápido será o impulso elétrico, né? A quantidade de impulsos e vamos dizer assim, que um impulso elétrico, ele realiza uma tarefa, tá? Por segundo. Então, se eu mando 10 impulsos elétricos, eu realizo 10 tarefas por segundo. Se eu mando 100, eu realizo 100 tarefas por segundo, tá, galera? Então, vai ser medido assim. Só que aqui é o seguinte, ele fala que 2.0 GHz pode chegar a 2 bilhões de ciclos por segundo. Então, o que é que isso quer dizer? Que quando a gente tiver o 2.0, quer dizer que isso aqui, do ponto flutuante na direita, a gente vai ter medidas em milhares, né? E quando a gente tem do ponto para frente, a gente vai ter medidas em milhões, tá? Na verdade, bilhões, né, galera? Bilhões e milhões, tá? Bilhões aqui, milhões aqui, tá? Então, os processadores de hoje em dia são mais ou menos 3.2 GHz por segundo. E aí o que quer dizer 3.2? 3 bilhões e 200 milhões, tá? De ciclos por segundo. Pra vocês terem uma ideia como o processador ele é rápido, tá, galera? Hoje em dia temos processadores realmente muito rápidos. E quem vai definir isso é justamente o clock, tá, galera? O circuito clock, que mede os ciclos
e orienta o ritmo de fluxo de troca de informação no processador, é um dos principais critérios para estabelecer a velocidade do processador, tá? Então, aqui você já tem o seguinte: eu quero comprar um processador rápido. Eu já sei que eu tenho que ficar bem ligado nessa questão aqui do meu clock, que ele está diretamente ligado à velocidade do processador, tá? É medida em clocks, tá, galera? Vale ressaltar, no entanto, que outros pontos entram nessa conta, como interface de memória, quantidade de cache, que eu falei para vocês, que é a memória cache, tá? Arquitetura, entre outros. Então, não é também você, porque ele tem um clock rápido, porque ele tem uma quantidade de ciclos por segundo grande, que ele vai ser o processador mais rápido. Você tem que avaliar também a questão da interface de memória, tá? O que seria a interface de memória, galera? A interface de memória é justamente o padrão da memória que ele está usando, né? Porque todos sabemos que estudamos lá no conteúdo de memórias que existe a memória DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 e também DDR5. Então, você tem que estar ligado nisso aí. A DDR2 é melhor que a DDR1, a DDR3 melhor que a 2, a DDR4 melhor que a 3 e por aí vai, tá, galera? Então, se ele for entre DDR4 e DDR5, então realmente ele é muito rápido. Porém, se ele tiver um ciclo muito grande, mas se for DDR2, por exemplo, aí você já tem uma queda muito brusca no processamento no geral, tá? Você tem que ver também essa questão de quantidade de cache, galera. O cache tem que atender também a quantidade de clocks, tá? Então, se tiver uma quantidade de clocks muito elevada e a quantidade de cache baixo, também vai interferir muito no processador, tá, galera? Tem que ver a arquitetura também, arquitetura x86, arquitetura x64, tem que ver qual tipo de arquitetura ele suporta, tá, galera? Aqui na questão de aplicações, nós temos o seguinte: existem vários tipos de processadores e cada tipo de aplicação requer um determinado tipo de processador. É o caso dos nossos computadores que usam o x86, tá? Que essa aqui é a arquitetura x86 que eu acabei de falar. As arquiteturas x86, elas são para computadores convencionais mais simples, tá? Que são os computadores que a gente usa. Que existem os microcomputadores, que são os que nós usamos, os computadores servidores e os supercomputadores, que são usados para cálculos muito elevados e que precisam de uma quantidade muito grande de processamento. Por exemplo, os computadores da NASA, né, que fazem cálculos meteorológicos, né, e outros tantos que existem, certo, galera? Então, o que a gente usa são microcomputadores, né? Então, existem vários tipos e aí cada um dos processadores, eles vão equivaler à sua aplicação. Se você precisa de um computador na qual você vai rodar softwares para vídeo, então você vai ter que pesquisar mais sobre questão de memória, você vai ter que pesquisar mais sobre questão de cache e de vídeo, tá? O clock não vai ser tão necessário assim, tá certo? Quando você precisa de um computador rápido para cálculos, uma grande quantidade de cálculo e diariamente, assim, simultaneamente, então sim, você vai ter que procurar um processador com uma quantidade de clock muito alta, tá? Então, para cada tipo de usuário existe um processador que atenda a essas necessidades melhor, tá? Então, o que é que eu quero dizer com isso, galera? Para mim, essa questão de um melhor processador, ela é muito relativa. Para mim, um determinado processador pode ser melhor. Para outro usuário, ele pode ser pior, tá? Então, isso é muito relativo porque tem a ver aí com a aplicação, tá? Que você quer que ele receba. Beleza? Então, no último tópico aqui nós temos o seguinte: dispositivos compactos e com menos tipos de aplicação usam diferentes tipos de processadores. Por exemplo, o celular, né? Independente do nível de sofisticação, usa um processador SoC, que significa System on Chip, ou seja, sistema em um chip, tá? Que é um chip pequeno, simples, com um sistema embargado, tá?
Isso significa que o processador em questão agrega diversos outros recursos, como chip de rádio, conectividade, processador gráfico e outros. Ou seja, como o celular, né, por exemplo, né, tem os exemplos do computador de bordo do carro, tá? Existe o GPS, por exemplo, e outros equipamentos aí que usam esse sistema aqui, que é o sistema em um chip, tá, galera? Também chamado de SoC. Ele é um sistema embarcado onde vem um processador gráfico, toda a conectividade, por exemplo, Bluetooth, Wi-Fi e também o chip de rádio, tá? Vem todos conectados aí no seu processador, beleza? E aqui, galera, nós temos uma análise para a gente finalizar. Temos uma análise de um processador, tá? Eu pesquisei aqui o processador mais bacana, vamos dizer assim, o processador mais procurado agora de 2020, das duas empresas que são as empresas mais procuradas e as empresas que mais estão investindo nessa questão de processadores, que é a Intel e a AMD, tá? Então eu trouxe aqui para vocês o processador AMD Ryzen 9 3900X com a memória cache de 64 MB, né, com 3.8 GHz, né, podendo chegar a 4.6 no sistema Max Turbo, e porém aqui tem dizendo, ó, sem vídeo, tá? Então ela não tem placa gráfica integrada, beleza, galera? Então, ó, vocês veem aqui que nas características, né, o importante são esses quesitos aqui, ó: o núcleo, a quantidade de núcleo, os clocks, o overclock, a cache, tá? Se tiver L1 e L2, observe as duas. Caso tenha só uma das duas, ela vai ser a L2 ou a L3, certo? Com uma quantidade de mega igual, tá, galera? Então, quando eu vou comprar um processador, o que é que eu vejo? O que me é importante? Primeiramente o preço, né, galera? Tem que ver se compensa o custo-benefício. Nesse caso do Ryzen aqui, da AMD, eu acho que ele está muito caro. Porém, é um bom processador, tá? Apesar de não ter, esse processador não possui vídeo integrado, ele é um bom processador para outros tipos de situações, né? Que não use tanto a placa gráfica, tanto os gráficos, tá? Então nós temos aqui, ó, 12 núcleos. Aí você diz assim: oxe, professor, o que é núcleo? Galera, núcleo vamos dizer assim, que são processadores dentro do processador, tá? Então existe o processador normal da máquina e dentro do processador existem vários núcleos. É como se fossem outros processadores mesmo, galera. Processadores geralmente nem sempre são físicos, né? São chips dentro de um chip, mas eles podem ser até digitais hoje em dia, né? Virtuais. Então, núcleo ele pode ser vários processadores virtuais dentro do processador físico, tá, galera? Então esse aqui tem 12. Então são 12 processadores, certo? Dentro do processador físico, tá? E cada um desses 12 processadores, ele pode executar uma tarefa por segundo, tá? Na verdade, não só uma tarefa. Vamos supor, aqui está dizendo, galera, que o clock dele é de 3.8 GHz, ou seja, 3 bilhões e 800 milhões de ciclos por segundo, ou seja, de instruções, né, que o computador está executando, tarefas que ele está executando por segundo. É muita coisa, né, galera? 3 bilhões e 800 milhões. Porém, olha só que interessante. Em cada um desses núcleos aqui, você vai pegar esse valor aqui, né, todo, e vai dividir por 12, tá, galera? E um detalhe importante é que, por exemplo, os 12, voltar aqui, os 12, perdão, galera, acabou saindo aqui, mas voltando aqui, nós temos o seguinte: os 12 núcleos, galera, eles podem executar informações ao mesmo tempo, o que isso é muito bacana. Por exemplo, eu estou usando aqui o meu PowerPoint para fazer a apresentação para vocês. Também estou usando o microfone, o fone de ouvido, estou usando
os dispositivos, os drivers, né, de vídeo, de áudio. Estou usando várias outras situações, editores de texto, né, e tudo mais para vocês, o próprio mouse, o teclado e outros dispositivos, vários outros. Então, é como se fossem os núcleos aqui rodando, galera, todos ao mesmo tempo, tá? Então, 12 núcleos é um processamento muito alto, galera, muito alto mesmo, tá certo? E aqui nos clocks a gente tem, acabou, galera, que aqui, ó, vem mais um C, né? Tem um Czinho aqui que acabou não vindo, mas em clocks tem outro Czinho aqui, tá? E aí, galera, a gente, como eu falei, tem o clock e ainda tem o overclock também, tá? Então, o overclock, você forçando aqui o processador, que esse overclock, galera, é quando você precisa forçar o seu processador para ele executar mais rápido. Qual o problema de você fazer o overclock? Por que você não retira o clock, já deixa ele sempre em overclock, né? Já que seu processador é tão potente que ele pode chegar a 4 bilhões e 600 milhões e não só os 3 bilhões e 800 milhões aqui. Por que não deixa ele sempre em overclock? Porque, galera, ele gera uma quantidade de energia muito grande, né? E esquenta demais o processador. Então, esse overclock, ele é só para uso caso seja necessário mesmo. Por exemplo, você está lá rodando uma aplicação muito pesada e seu processador ele precisa executar aquela informação naquele exato momento e não travar. E aí ele chama esse overclock aqui, ele chama esse novo processo e força o processador a chegar a essa quantidade maior aqui de instruções por segundo, tá, galera? E aqui nós temos o seguinte, a gente temos o cache, tá? A memória cache que eu falei para vocês lá, L2, que é de 6 megabytes, né? 6 mega, e nós temos também a L3 com 64 mega, tá? Então a L2 é uma memória muito rápida, a L3 também, só que aqui vocês veem o seguinte, na L3 tem 64, galera, 64 mega, tá? Então, geralmente a L2 ela vai ficar, vamos dizer assim, fora de circulação por enquanto. Caso a L3 não dê de conta do processamento que está sendo executado, chama esses 6 megazinho aqui da L2, tá ok? Então, são esses aqui os 4 principais. E aqui tem outras informações importantes também, tá, galera? E aí, na comparação, nós temos o processador Intel Core i9 10900K, tá, galera? Cache de 20 MB, tá? 3.7 GHz aqui, a velocidade de clock, tá? Ou seja, 3 bilhões e 700 milhões de instruções por segundo e chegando ao max turbo, né? Ou seja, o overclock aqui 5.3, 5 bilhões e 300 milhões de instruções por segundo, tá, galera? Então tá aqui, galera, que tá bem pequeno, não sei se vai dar para vocês acompanharem, mas tem o número de núcleos são 10, né? Ou seja, 2 a menos que o outro processador que a gente viu lá, o Ryzen da AMD, tá? A questão do clock 3.7 já é um clock maior, uma quantidade maior de instruções por segundo, né? São 3 bilhões e 700 milhões. No overclock temos 5.3, incríveis, galera, 5.3 de overclock, né? Vamos voltar um pouquinho para vocês verem a diferença, tá? Ó, aqui 3.7 no clock, ou seja, um pouco menos que o AMD perdão, um pouco menos que o Intel, tá? E já o overclock, galera, chega a 4.6 e lá no Intel, vejamos, lá no Intel nós temos aí incríveis 5.3, galera, 5 bilhões e 300 milhões aqui no overclock, perfeito? Só que aí quando a gente desce aqui para cache, a gente vai ter a L2 e a L3, né? Uma das duas, ou qualquer uma das duas vão ter 20
MB, ou seja, vai ser sempre usado 20 megabytes aqui para cache, né? Cai bastante também. Então, no número de núcleos e no número de cache ganha o AMD. Além do clock normal também, o AMD tem 3.8, né, galera? Também um pouquinho mais que o Intel. Só que o interessante aqui é que a gente tem um overclock muito grande do Intel e também temos a placa gráfica, tá, galera? E o preço dele um pouco mais acima também, R$ 3.989,90, tá? Isso aqui tá atualizado, é o preço de hoje, galera. Perfeito? Então fizemos aqui a análise de dois processadores e acabei mostrando para vocês aqui como se lê as configurações de um processador, tá, galera? Então fiquem atentos a todas essas características: quantidade de núcleo, o clock, o overclock e a cache, galera, são muito importantes. Inclusive também saber se existe uma placa de vídeo integrada. Nesse caso aqui um pouco mais caro, porém o Intel já vem com a placa de vídeo. No caso da AMD, voltando um pouco aqui, a gente não tem, ó, este processador não possui vídeo integrado. Então, ele vai ficar aí para você ter que comprar uma placa de vídeo e equipar para poder você utilizar uma qualidade de vídeo melhor, tá, galera? Então, seguinte, terminamos por aqui a aula. Espero que vocês tenham entendido, galera. Esses processadores que eu demonstrei para vocês aqui são os processadores de nível intermediário, tá? Então existem processadores bem mais baratos que esses. Se vocês pesquisarem lá no Mercado Livre, por exemplo, vocês vão perceber que existem processadores bem mais baratos. Por exemplo, deixa eu levar aqui para vocês aqui ainda dentro dessa aula, no finalzinho, só para vocês verem o seguinte, ó. Eu fiz umas pesquisas aqui sobre processadores. Você vai colocar aqui, ó, processadores para computadores, tá, galera? Tá aí, ó. A gente vai ter 3, ó, ao preço 539, tá? E lá no que eu mostrei para vocês, você vê que o valor tá um pouco alto, né? 3.900, quase R$ 4.000, porque ele é de nível intermediário. A gente tem um nível mais básico, o intermediário, e temos um nível avançado, que é bem mais caro que isso aqui, tá, galera? Então, aqui no nível básico, a gente vai ter processadores aí de entre R$ 100 e R$ 1.000, por exemplo, R$ 2.000, vai estar ainda no nível básico, tá? Por exemplo, galera, a gente tem aqui, ó, o Core i3 por R$ 539, tá? Nós temos o Core i5 por 1.030. Agora vamos ver as configurações aqui, por exemplo, tá, galera? Aqui a gente temos, vamos ver, para fazer uma comparação bacana, a gente tem esse aqui, ó. Vou abrir dois processadores aqui, só para botar uma pulga atrás da orelha de vocês, galera. Vejam bem aqui, ó. Vocês sabem que a família, a partir do i3 até o i7, né, a família AMD, e eles são um atrás do outro, né? Ou seja, tem muita gente que acha que o processador i5 é sempre melhor que o i3. Porém, aqui nós temos o seguinte. Vou dar uma olhada aqui, galera. Você tem aqui, ó, o i3 por 539 e você tem um i5 por 329. Ambos são produtos novos e produtos atualizados. Olha só, galera. Aí você diz, professor, o que é que está acontecendo aqui? Um processador que é i3, ou seja, mais antigo e menos, vamos dizer, potente que o i5, mais caro do que o i5. É questão de vendedor? Não, galera. O que vocês têm que perceber é o seguinte, vamos para as configurações. Aqui é um processador gamer, tá? Processador gamer, Intel Core i5, tá? Só que aqui, depois que você vê aqui o i5, ele vem com essa numeração 3570. O que é que isso aqui quer dizer, galera? Isso aqui quer dizer que ele é da terceira geração, vejam bem, ó. Ele é da terceira geração
do modelo i5. Primeira característica que vocês têm que perceber. Aqui nós temos, ó, um processador gamer Core i3 também. Só que, ó, o primeiro dígito aqui é um 9, tá, galera? Isso aqui quer dizer que ele é da 9ª geração. E a 9ª geração do i3 está anos-luzes na frente da 3ª geração do i5. Ou seja, esse 3 aqui foi desenvolvido depois, bem depois do nosso amiguinho i5 da 3ª geração, tá, galera? Então percebam isso. O primeiro dígito que vinha a partir depois da série aqui, vocês vão ter a geração, galera, beleza? Então vamos ver aqui, ele tem 4 núcleos e 3.4 GHz, olha só. E o i3, galera, olha só, ele também tem 4 núcleos, porém ele tem 3.6 GHz, tá? Então você tem uma quantidade maior aqui também no i3, tá? Na frequência. E aí, galera, deve ter mais outras características aqui, mais potência e tudo mais, para que ele chegue a esse valor. Só aqui de cara você já sabe que ele é mais caro porque ele é melhor, galera. Não é porque ele é um i3 que ele vai ser pior do que um i5. Vocês viram aqui que a questão de geração, ela também interfere bastante. Ou seja, nós temos um processador i3 melhor do que um i5. Galera, isso aqui foi só para vocês terem uma ideia de como comprar um processador e como identificar um processador melhor, um que seja muito bom e um que seja mais ou menos, certo? Sem se enganarem como os usuários comuns fazem, achando que um i7, por exemplo, pode ser bem melhor do que um i3. Porém, o i7 primeira geração, ele não chega a ser tão bom quanto o i3 aqui da 9ª geração, certo, galera? Então, essa questão do primeiro dígito depois da série, só nós técnicos é quem identificamos, tá, galera? Beleza? Então, ficamos por aqui com essa aula. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre processadores. Valeu e até a próxima aula.